Como é maravilhoso sabendo que Deus nos derrama seu grande amor em nossos corações e nós podemos viver esta fase maravilhosa do amor de Deus em nossas vidas. O amor de Deus é tão grande que nós não temos como descrever, a bondade dele é tão grande que não temos como descrever, e assim vai, todas as características de Deus não tem como descrevê-las porque elas são ilimitadas, elas são infinitas. Hoje eu quero conversar com vocês adiante sobre a vida de Davi. Davi continuava sendo aquele ungido de Deus, mas Saul ainda estava reinando sobre Israel. E no capítulo 30 do 1 Samuel, quando Davi e seus soldados chegaram de Ziclague, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado a Neguebe e incendiado a cidade, levaram consigo prisioneiro todos que lá estavam, as mulheres, os jovens e idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Davi e seus soldados chegam na cidade deles, e quando eles chegam na cidade deles, eles descobrem que tudo tinha sido levado embora. Que suas mulheres e tudo tinha sido destruído. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, a Ainoa de Jezreel e a Abigail de Carmelo, que foram a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Aonde eu corro quando eu tenho dificuldade? Davi estava numa dificuldade. Todos os homens, os outros soldados, culpavam ele que eles tinham saído da cidade e agora tinham as suas mulheres, seus pertences. Tudo tinha sido levado embora e o que não tinha sido levado embora tinha sido queimado. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar: traga o meu colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertá-los dos prisioneiros. Davi e os seus 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Resor, onde ficavam alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e os 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi pergunta-lhe: a quem você pertence? Onde você? Sou um jovem egípcio, servo de uma amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queritas, o território que pertence a Judá, e Neguebe de Caleb, e incendiamos a cidade de Ziclague. Davi perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles? Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo, festejando os muitos bens que estavam tomando da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até tarde, e nenhum deles escapou, com exceção dos 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levado. Davi recuperou tudo. Tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Davi busca solução para si. Davi quer resolver a situação. E no verso 3 diz: Davi responde: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu, nos entregou nas mãos dos bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte quem ficou com a bagagem será a mesma com quem foi à batalha. Ou seja, eles dividiram entre os 600, não só entre os 400 que tinham ido com eles. É interessante essa história. Davi tinha uma outra posição. Não era só meu, não era só o que eu quero,
Não é só aquilo que eu preciso. Não quero só para mim. Eu quero distribuir para todos. Ele tinha trazido tudo de volta. Então os outros também tinham direito às suas esposas, seus bens, suas coisas que tinham sido levados. Aqueles 200 que ficaram antes do ribeiro porque estavam muito cansados. E ele distribui tudo entre todos eles. O que o Senhor quer nos ensinar através desta história? Esta história nos ensina algo maravilhoso. Ela nos ensina, em primeiro lugar, Davi consulta a Deus. Você tem consultado a Deus? E quando você consulta a Deus, você se fortalece em Deus? Davi havia se fortalecido em Deus. Davi havia agora criado coragem. Ele encontra um jovem, ele dá de comer para esse jovem se recupera, esse jovem o leva até o acampamento dos inimigos, e aí ele simplesmente traz tudo de volta. Um bando foge em camelos e assim por diante, mas ele recupera as suas mulheres, os seus jovens, suas crianças, seus velhos, seus bens, e ele volta com isso. E quando ele volta, ele distribui isso igualmente entre todos eles, entre todos os 600, não entre os 400 que tinham ido para a batalha e os 200 que tinham ficado para trás. Todos recebem da mesma forma. Como eu olho para a igreja de Jesus Cristo, eu quero que eles também tenham essa graça e a bênção que eu tenho. Eu compartilho com eles a alegria, eu compartilho com eles a vitória, eu compartilho o que Deus faz. Nós precisamos compartilhar das grandes bênçãos que o Senhor fez. Por quê? Porque nós temos em Deus alguém muito especial. Nós temos em Deus uma rocha daquela na qual nós podemos nos fortalecer todo dia. O problema é que nós não vamos a Ele. Nós temos que ir a Ele. Nós temos que pedir a Ele. Você diz assim, pastor, eu disse hoje de manhã para Deus, eu preciso disso, daquilo. Você tirou tempo para isso? Você conversou? E você escutou o que Deus te disse ou você só disse para Ele? Nós precisamos também escutar o que Deus disse. Davi escutou o que Deus diz a ele. E Deus diz para ele, pode ir, que vai acontecer. Nós precisamos nos firmar nesta rocha eterna que é Jesus Cristo.